claro que não poderíamos deixar de falar na vitamina D3. Eu sempre aconselho falar D3 para diferenciar da D2, porque a D2 às vezes ela é colocada em alguns pacotes de leite, em alguns produtos, para deixar vender mais. Só que a D2 ela é pouco absorvida no nosso intestino, então em realidade ela não tem um grande valor para nós. Enquanto que a D3, como você sabe, ela é um hormônio. E qual que é a diferença entre uma vitamina e um hormônio? É que o nosso corpo não consegue produzir vitaminas. Então você precisa ingerir a vitamina C, você precisa ingerir a vitamina B de bola, que é até um complexo, você precisa ingerir a vitamina E, que também é um complexo E, enquanto que aquilo que é produzido no nosso corpo, e você tem receptores no nosso corpo, né, ou no seu corpo, para aquilo que foi produzido, isso se chama um hormônio. Então a D3 é em realidade um hormônio. Eu vou continuar falando só por questões clássicas em vitamina D3, mas vamos ver qual que é a importância da vitamina D3 para nós. Uma importância muito grande é que ela consegue ajudar o nosso intestino, ela consegue fechar uns poros que às vezes surgem no nosso intestino se houver uma alimentação inadequada, como por exemplo do próprio glúten. Com certeza você já ouviu falar da síndrome do intestino irritável, né? Você já ouviu falar da celiaquia. Então, tudo isso tem a ver com uma certa irritabilidade do nosso intestino. E a D3, ela, dentre dos vários papéis que ela tem, ela consegue fechar esses poros, diminuindo a permeabilidade intestinal. Mas eu gostaria que você desse uma olhadinha agora no monitor do seu computador para ver o seguinte. Você está vendo lá vitamina D, então é D3 que a gente está falando, e está vendo aquela placa beta-amiloide. Você se lembra que nós já vimos em outros vídeos nossos que a placa beta-amiloide, também chamada placa senil, ela se forma entre os neurônios, naquilo que a gente classificou de interstício dos neurônios. E essa placa beta-amiloide, ela vai dificultar a comunicação entre os neurônios. Então, dá uma olhadinha no seu monitor para você ver agora o seguinte, olha, a D3 facilita a eliminação daquela placa beta-amiloide ou placa senil. Olha que coisa fantástica, porque, então, mais uma vez, se você tem uma coisa no interstício, no espaço entre os neurônios, prejudicando a comunicação entre eles, nada melhor do que você fazer uma limpeza. Só que para você fazer essa limpeza, uma das coisas que você tem que fazer é quebrar aquela placa beta-amiloide, que ela se formou numa tentativa teima de ajudar os neurônios. Agora, se você prestou bem atenção no monitor, né, do seu computador, você viu que a indicação para que essa eliminação aconteça está entre 60 a 90 nanogramas por ml de D3 no sangue. Ou seja, a gente costuma ler dos laboratórios, né, até ouvir falar de muitos profissionais, que se você tiver 25 nanogramas, se você tiver 30 nanogramas por ml, que está tudo bem, está tudo normal. Olha, me permita falar o seguinte, normal não significa otimizado. O que nós pretendemos aqui na Jolivie é otimizar o seu cérebro. E para você otimizar o seu cérebro, uma das coisas que você tem que fazer é realmente ter uma D3 no mínimo acima de 60 nanogramas por ml. Me permita falar, eu, por exemplo, que suplemento todos os dias com D3, eu tenho 106,7 nanogramas por ml de D3. O que muitos profissionais dizem, nossa, mas isso é tóxico. Eu digo, então, muito bem, vamos analisar. Onde está a toxicidade? Dores de cabeça? Não tenho. A tontura? Não tenho. Vômito, ânsias de vômito? Não tenho. Onde que está o problema da D3? Então, o máximo que a gente pode falar da D3, aí eu reconheço, é o seguinte.
Quando você começa a tomar mais D3, existe uma absorção maior de cálcio no seu intestino. De um lado é bom porque você fala, o cálcio vai ser bom para os meus ossos, ele vai fortalecer meus ossos e dentes. Até aí tudo bem. Só que tem um ponto negativo. O ponto negativo é que o cálcio, em realidade, sozinho, ele não sabe que ele tem que ir para os ossos, ele não sabe que ele tem que ir para os dentes. Então, imagine o seguinte, o cálcio é como se fosse um veículo sem um volante, sem a direção. Então esse veículo bate no muro, fica no muro, bate no poste, fica no poste. Ou seja, se nós não falarmos para o cálcio que ele tem que ir para os ossos e dentes, a gente vai ter a chamada malignação do cálcio. Então o cálcio começa a se formar no interior das artérias, esse cálcio começa a se acumular nas válvulas cardíacas, ele vai se acumular nos rins, ele vai se acumular na vesícula biliar, ele se acumula nas nossas articulações e até no próprio cérebro. Então, para evitar isso, aí é que nós sugerimos a vitamina K2. K2, por favor, não confundam com a K1, porque esse K, ele vem do alemão, significa coagulação, porque coagulação se escreve com K em alemão. Então, a K1 tem a ver com a coagulação, enquanto que a K2, ela tem a ver com várias coisas, dentre elas, ela tem a ver com dar para o cálcio o volante que ele precisa. Então, imagine isso, você tem uma ingesta maior, uma suplementação maior de D3, você está absorvendo mais cálcio, agora você vai dar para o cálcio o volante e esse cálcio vai para o tecido duro, para os ossos e para os dentes. Isso é uma das coisas que a K2 faz. É claro que para a gente fechar o pacote, para esse cálcio ser colado agora no osso, ele vai precisar de magnésio. Então, aqui na Jolivie, nós sempre indicamos também uma suplementação com magnésio. Mas vamos voltar para a K2, tá? Então você tem a D3, absorveu o cálcio, tomou a K2 levou o cálcio para os seus ossos e para os seus dentes. Então você vai encontrar no protocolo que nós fizemos, na tabela que nós fizemos com suplementos, quanto que você deve suplementar com a K2. Mas a K2 ela tem mais dois papéis importantes. Um deles ela participa da formação da bainha de mielina. Então, repetindo, quando um neurônio se comunica com outro, ele tem um rabinho, que é chamado de axônio, e ao redor desse rabinho nós temos um complexo lipoproteico, ou seja, tem gorduras, mais ou menos 70% de gordura, e 30% de proteínas. Então, a K2 ajuda a formação dessa bainha de mielina. E o que acontece? A comunicação entre os neurônios fica cada vez mais rápida, porque a bainha de mielina tem esse efeito. Na literatura você vai encontrar como impulso saltatório. Quanto mais rápido for o impulso saltatório, mais rápido são a comunicação entre o tico e o teco, não é verdade? Mas, além disso, a K2 tem um outro papel importante. Ela ajuda na parte elétrica das mitocôndrias. Quando a gente falou da Q10, quando a gente falou da L-carnitina ou acetil-L-carnitina, a gente falou do ácido málico, a gente falou que eles têm um papel muito importante em ajudar as mitocôndrias a produzir uma energia maior. Então, pois bem, a vitamina K2, também conhecida como a vitamina esquecida, ela tem o papel de ajudar nas trocas elétricas das nossas mitocôndrias, ajudando o trabalho das mitocôndrias e com isso produzindo, claro, muito mais energia para o seu corpo como um todo e para os seus neurônios. Então, não se esqueça, por favor, a D3, extremamente importante, deficiências de D3 também estão relacionadas com aumento de risco de desenvolver demências, em particular o Alzheimer. Não se esqueça da K2, não se esqueça do magnésio. São excelentes suplementos que nós devemos utilizar todos os dias.